Olá, uma ótima noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Cripto na Real, com destaques de notícias, análises e, claro, um papo bem descontraído sobre o universo dos ativos digitais. Começando falando sobre novidades do Clarity Act, a lei que regulamenta o uso de criptoativos e este mercado como um todo lá nos Estados Unidos. Uma nova regra de ética deve impactar até os negócios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É a tentativa do Congresso americano de barrar estes avanços, principalmente patrimoniais, que nós vimos do presidente no último ano à frente da Casa Branca. E com o dinheiro entrando através de ETFs, o Bitcoin voltou a bater lá na casa dos 66 mil dólares. Mas, novamente, guerra no Oriente Médio, disparada do preço do petróleo para cima de 100 dólares. E, mais uma vez, a discussão sobre inflação e juros nos Estados Unidos seguram a cotação da criptomoeda. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com um especialista no assunto. Conversamos nesta edição também com o superintendente da CVM sobre o novo grupo de trabalho da autarquia para discutir tokenização aqui no Brasil. E já que o papo é tokenização, na nossa cripto-reportagem de hoje nós vamos falar sobre o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, que está fazendo um alertando para os riscos do uso massivo e adoção em massa das stablecoins, que são os ativos prediletos, pelo menos aqui no Brasil e boa parte do mundo. E aproveitando o papo sobre stablecoins, no nosso quadro Decifra, nós vamos te contar o que significa PEG e qual que é a relação deste termo com os ativos virtuais. Olha só, alerta, porque quando existe o PEG, também pode acontecer o DPEG e aí é risco para você, investidor que nos assiste. Este é o Cripto na Real, vem comigo para mais uma edição. Começamos nosso Cripto na Real com notícias, Crypto News, para começarmos. Temos novidades sobre o Clarity Act, que é a lei que regulamenta o mercado de criptoativos nos Estados Unidos. Este texto está sendo discutido no Congresso e alguns congressistas querem proibir que políticos e funcionários públicos emitam ou patrocinem criptoativos. E agora, hein? Como é que fica a situação do presidente dos Estados Unidos? A regra de ética impacta o próprio Donald Trump, mas investir continuaria permitido. Ter criptoativos não seria barrado. A alteração chega após a polêmica dos ganhos bilionários do presidente dos Estados Unidos com a emissão de stablecoins de suas próprias empresas e até da própria Memecoin. Só que essa regra tem prazo de validade. Ela venceria no dia 20 de janeiro de 2029, data em que se encerra o mandato do atual governo dos Estados Unidos. O novo texto também inclui uma proteção regulatória a desenvolvedores de cripto. A nova versão já é considerada por alguns uma versão pronta para ser votada no Senado, mas ela ainda não tem previsão efetiva para seguir para a aprovação. Com essas alterações, tem gente grande no mercado se posicionando a favor do projeto de lei. O presidente do Goldman Sachs, David Solomon, defendeu o avanço do Clarity Act no Senado americano. Solomon defende que essa lei não é perfeita, como toda lei, mas que ela cria condições de igualdade que contribuem para uma estabilidade do mercado. E com isso, o presidente do Goldman Sachs acredita que o mercado de cripto poderá se desenvolver de forma apropriada. Essa fala surpreende, isso porque grandes nomes do setor bancário americano são contra o Clarity Act. Por exemplo, Jamie Dimon, que é o presidente do JP Morgan, já se posicionou contra essa lei, principalmente no que tange aos rendimentos com stablecoins. Ele diz que a realização de staking, ou seja, pagar juro para quem deixa a stablecoin congelada numa plataforma, criaria vantagens injustas para a companhia de cripto. Lembramos que boa parte das stablecoins aloca recursos em títulos do Tesouro Americano. Estes juros são distribuídos para quem tem estes ativos em mãos. Isso concorre com produtos financeiros e até mesmo com o próprio Tesouro dos Estados Unidos. Então gera essa discussão e alguns bancos se posicionaram contrários. Apesar dos avanços com este Clarity Act, o Bitcoin não se mexeu tanto assim. Vamos analisar então como é que ficou a cotação do ativo na última semana. Pouca coisa acontecendo, só aqui na tela, né? Porque na geopolítica mundial vimos o mundo acabar e voltar a funcionar umas 3 vezes só nos últimos 5 dias. 65 mil dólares lá na segunda-feira e na sexta-feira algo próximo a 63 mil dólares. O destaque da semana foi na terça-feira, entrada de dinheiro 66 mil dólares, mas
não se afastando muito dessas médias da cotação aí destes últimos dias. Preocupações ainda no radar. O petróleo voltou para casa dos $100 por barril, com a troca de ataques entre Irã e Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, prometendo atacar caso navios sejam barrados no Estreito de Hormuz, o Irã dizendo que vai atacar países do Golfo Pérsico e efetivando estes ataques caso qualquer retaliação aconteça por parte dos Estados Unidos aos bloqueios navais no Estreito de Hormuz. E aí a gente tem muitas promessas de que esse conflito vá se escalar e não desescalar, não se desaquecer nos próximos dias. A tendência é que não voltemos a um cessar-fogo no curtíssimo espaço de tempo. Por enquanto, Bitcoin na casa dos $63 mil, não voltamos para aqueles 58, 56 que vivemos nos últimos dias. As coisas estão melhorando também para os fundos de índice de Bitcoin, os queridinhos dos investidores institucionais, os chamados ETFs, fundos negociados em bolsa. Eles registraram 7 dias consecutivos de entradas de capital nessa última semana. Também ajudam a segurar o preço aí nessa casa dos $66 mil, mesmo com a deterioração do cenário. Eles totalizam mais de $900 milhões. Isso não acontecia desde o mês de abril. Esse movimento de entrada de dinheiro institucional no mercado ajuda a sustentar a recuperação da maior criptomoeda do mercado. Em um relatório, a empresa de análise de blockchain Glassnode afirmou que a retomada dos investimentos em ETFs indica que a pressão de venda institucional perdeu um pouco de força. E agora, o mercado cripto se volta para 2 eventos dos próximos dias. O primeiro é o início da temporada de balanços das grandes empresas de tecnologia. Já recebemos na quarta-feira passada Tesla e Alphabet. As duas companhias trouxeram resultados melhores do que a expectativa, mas a Tesla, no dia que divulgou o resultado, caiu 14% e a Alphabet caiu quase 7%. Temores em relação ao investimento dessas companhias em inteligência artificial. Afinal, o CAPEX foi revisado para cima no caso da Alphabet, com bilhões de dólares a mais que serão investidos nos próximos meses. Os resultados do setor podem, claro, influenciar o sentimento do mercado. Também, nesta semana, o Federal Reserve vai divulgar a nova decisão de juros, que costuma impactar o mercado. As expectativas não são de alta por enquanto, a alta está sendo empurrada lá para setembro deste ano, mas, claro, fica o alerta. Caso a leitura seja de um cenário em muita deterioração, nenhuma clareza à frente de como é que vão ficar os preços de petróleo, o Banco Central dos Estados Unidos já se disse preocupado com o CAPEX elevado das grandes empresas em inteligência artificial. Dizem que isso é inflacionário, causa aumento de preços nos Estados Unidos. Então, quem sabe, nesta semana, quarta-feira, só tem decisão no Banco Central dos Estados Unidos, não teremos super quarta, não tem decisão aqui no Brasil em conjunto, mas quem sabe também possa vir uma surpresa e aí sim afetar bem esse mercado de cripto. Bitcoin, como vimos, segue sem grandes oscilações e o ânimo dos investidores parece estar indo e voltando. Para entender mais sobre o comportamento do principal criptoativo do mercado nessa última semana e também quais as perspectivas daqui para frente, conversamos com Denis Cavalli, que é gerente de desenvolvimento de negócios da BingX. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Que prazer tê-lo por aqui, uma ótima noite a você. Ótima noite para você também, Gabriel. Prazer é meu. Obrigado pelo convite e boa noite para os espectadores aí. Vamos falar bastante aí desse mercado que está oscilando bastante. Exato. Olha, na última semana a gente viu o preço indo para lá e para cá, mas conseguimos manter em média os 60 e tantos mil dólares para o Bitcoin. Mesmo com o mundo, como eu brinquei há pouco, acabando e voltando a funcionar algumas vezes nesses últimos dias. Aqui que a gente pode atribuir essa estabilidade, tem muita gente pessimista com o Bitcoin, dados on-chain apontando ali para um cenário talvez não tão otimista assim em relação ao que as pessoas esperavam, que o Bitcoin voltasse a ganhar muito valor. Como é que você está enxergando o mercado agora? Olha, eu estou observando o mercado com um otimismo relutante, digamos cauteloso, assim. Moderado. Exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Por mais que se falasse muito num super ciclo do Bitcoin, ele manteve, né? Ele acabou mantendo aquele ciclo constante de 4 anos. Eu até estava brincando com o pessoal hoje que aconteceu também no outro ciclo, que o piso do Bitcoin foi na Copa, no final da Copa. Então, assim,
tem coisas que acontecem no Bitcoin que são... No final da Copa essa Não, ou anterior. final da Copa anterior? Anterior já tínhamos visto Sim, sim. esse piso, foi lá em 2022. As coisas não estavam tão bem lá em 2022, né, Denis? O negócio tava feio, cara. FTX quebrando, Terra tendo problemas com o PEG da sua stablecoin, Three Arrows Capital. A gente viu um 2022, 2021 ali bem conturbado, né? E a gente vê hoje também o mundo numa crise com os Estados Unidos e Irã, novamente, né? Tendo uma certa crise, assim, relacionada aos juros americanos também, né? Então, eles estão combatendo bastante essa questão da inflação. Então, digamos assim, todo ciclo tem suas dores, né? Então, a gente vê que, como você mesmo falou anteriormente, né, Gabriel? A gente viu que entrou muito dinheiro, entrou $1 bilhão, né, de FTFs na semana anterior. Só que já esses dias já reduziu 250 milhões, né, porque devido à oscilação, a volta, o fim do cessar-fogo, né, de Irã e Estados Unidos, e o Clarity Act, né, que é a grande bola da vez, né, desse ano. Esse ano vai ser 2026, é o ano que a gente fala que saiu do cassino, um pouco dos cassinos Bitcoin, e entrou em infraestrutura. A entrada das stablecoins em mercado tradicional, essa questão do Clarity Act, que os democratas estão fazendo uma pressão maior nesses últimos dias. Então, isso justifica muito essa queda de braço, digamos assim, entre um lado e o outro, e essa estabilidade não estável, digamos assim, né? É aquele negócio, né? O Clarity Act é uma norma, uma lei nos Estados Unidos que parecia meio encostada. A gente até comentava no começo do ano, falava, cara, se não sai no primeiro semestre, dificilmente sai no segundo. Tem eleições de meio de mandato, tem toda a discussão de guerra no Oriente Médio. Agora a gente vai entrar nas discussões também de orçamento. Normalmente o orçamento dos Estados Unidos é discutido no começo do segundo semestre. A gente falava, cara, se não sair no primeiro, a gente pode esperar talvez Clarity Act só para 2027. Só que com a declaração de imposto de renda do Donald Trump, parece que o Clarity Act também virou uma pauta política, né? Você tem alguma esperança de que isso saia nos próximos meses, ainda em 2026? Como é que está o monitoramento aí dessa lei que vai ser tão importante para a estrutura do mercado? Sim, sim. Olha, a gente verifica uma apreensão, né, das pessoas, do mercado em si, dos nossos clientes, né? Porque por mais que a gente esteja no Brasil, é como você falou, a gente precisa desse ânimo, dessa injeção de ânimo, de alegria no mercado, né? Para ele voltar a patamares elevados, né? Agora, é complicado, né? Anos de eleição no Brasil, anos de eleição nos Estados Unidos, eles são muito similares, né? Problemas de aprovação de orçamento. Os Estados Unidos têm um grande déficit público, né? Então, o Trump já falou que achava que as criptomoedas seriam a solução, então ele tem essa pressão em cima. Lógico, ele tem um interesse muito grande nesse assunto também, né? Como a gente sabe bem. Então, é uma briga bem forte, assim. Eu acredito que, eu particularmente acredito que vai ser aprovado muito tardiamente, talvez realmente só no ano que vem, e o mercado está esperando isso. Perfeito. O quão importante é aqui para o Brasil? Porque você fala que os clientes também estão preocupados, estão de olho nessa lei. Muda alguma coisa na tua visão? É importante sair lá e o que sair vai indicar tendências de mercado aqui para o Brasil? Eu acredito que ele gere uma tendência também de regulamentação, né? Algumas mudanças, né? Porque a gente está na frente que os Estados Unidos nisso. Estamos caminhando muito bem, né? Como eu falei, saiu do cassino já para um mercado mais regulado. O mercado brasileiro está se consolidando muito, né, ultimamente. Então, mas as tendências vêm de fora, né? União Europeia e Estados Unidos. Então, eu acredito que quando entrar em vigor o Clarity Act, a gente vai ter muito mais um horizonte melhor, né, para entender como que vai ser, porque tudo é mercado, né, Gabriel? Você sabe bem. Então, se para o mercado não tá bom aqui, ele vai para outro lugar. E aí a gente vai ter que ver como que nossos reguladores vão fazer isso. Eu acredito que eles estão vendo lá fora, né, o que está sendo feito, o MiCA nos Estados Unidos, na Europa, desculpa, o Clarity Act nos Estados Unidos. Então, tudo interligado, né? Perfeito. Inclusive, o nosso papo é sobre
regulação, sobre como os reguladores estão tratando cripto e tokenização daqui a pouquinho com a superintendência da CVM aqui no Cripto na Real. Então a gente vai falar sobre o grupo de trabalho que foi criado para estudar e para testar tokenização aqui no Brasil. E aí, por exemplo, de quem está fazendo negócios em cripto. Qual que é a sensação com o nosso regulador aqui no Brasil? A gente está numa velocidade suficientemente boa para conseguir se adaptar a todas essas mudanças que a gente viu no mercado nos últimos meses, nos últimos anos? Ou ainda falta um pouco de agilidade para captar as tendências? Porque a gente agora está regulando a base do mercado de cripto, mas a gente colocou tantos blocos empilhados em cima dessa base que às vezes uma regra não faz sentido ou uma regra meio que desconversa com o que hoje o mercado está desenvolvendo como uma tendência. Você enxerga velocidade suficientemente boa dos nossos reguladores? Eu acredito que sim, eles estão antenados, eu vejo que sim, eles são rápidos, mas talvez você falou de uma palavra, eu acho que é ruído também nisso, né? Uhum. Porque tem vários interesses envolvidos, né? Você não pode desequilibrar muito o lado, eu entendo que o lado bancário não pode ser prejudicado, desmontado, claro, e da outro lado também você não pode inibir a inovação, né? A gente viu que no início a regulamentação estava prejudicando muito as fintechs novas, as startups do mercado, né? Então, em um determinado momento, você vê que só corretoras grandes iam ficar no mercado, né? Então, isso está sendo falado, isso está sendo repassado para os regulamentadores, né? Reguladores, desculpa, e a gente vê que há uma conversa, né? Há uma conversa, não é? E a velocidade, sim. Tanto que teve várias normativas depois do início da regulamentação, né? Então, velocidade não é o problema. A gente tem que ver a sensibilidade, eu acho que a palavra-chave é a sensibilidade do regulador. Perfeito. Essa discussão que eu vou tomar como exemplo o staking nos Estados Unidos. A gente toma talvez como uma coisa simples, falar, deixa pagar juros, o que tem, é uma das inovações aí do mercado. Só que se você deixa stablecoins distribuírem dinheiro, juros, você acaba tirando, por exemplo, algum dinheiro que possa ser bastante relevante, da captação dos bancos lá fora, que vão pegar esse dinheiro para fazer empréstimos. Então, em algum momento, vai faltar dinheiro, a depender de quanto vai ser a migração do mercado tradicional para stablecoins que pagam staking, para dar créditos, para subsidiar cartão, para subsidiar crédito habitacional. Então vira um problema estrutural você tomar uma decisão de colocar mais um competidor. Ok, hoje já existe isso, eles já pagam staking lá nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Só que são questões estruturais que estão sendo levadas aí na ponta do lápis para saber se vale a pena ou não. Você breca a tecnologia, você cria um problema para o setor tradicional que já está atuando aí há décadas no mesmo segmento. Vamos descobrir como é que vai ficar esse Clarity Act. Acredito que não neste curto prazo. Conto contigo, Denis, para a gente acompanhar essa história, a votação lá nos Estados Unidos e a regulação aqui no Brasil. Legal, obrigado. Vamos que vamos, né? Valeu, até uma próxima. Valeu, até mais. Obrigado, até mais. Seguimos com notícias por aqui. A gente tem visto lá nos Estados Unidos, claro, pressionando uma pressão bastante alta e uma pressão contra o Brasil por conta do Pix, que é o nosso sistema de pagamentos instantâneos. Para o vencedor do Nobel da Economia de 2008, Paul Krugman, a tecnologia brasileira também incomoda os entusiastas do Bitcoin. Em seu artigo publicado na última semana, Krugman afirma que o sucesso do Pix incomoda, especialmente os defensores das criptomoedas. Isso porque ele seria um contraste ao experimento de adoção do Bitcoin como uma moeda oficial de El Salvador, por exemplo. Segundo Krugman, a iniciativa do presidente Nayib Bukele fracassou. A gente lembra que desde o começo do ano passado, o país salvadorenho deixou de considerar o Bitcoin como a sua moeda legal. O Nobel ainda critica a medida do governo americano de proibir a criação de uma CBDC pelo Federal Reserve, uma Central Bank Digital Currency. Seria uma stablecoin ou, por exemplo, um dólar digital, vamos dizer assim. Ele diz que o setor cripto teme que um dólar digital torne stablecoins e outros produtos menos interessantes para o consumidor. Completa dizendo que esses ativos digitais não conseguiriam competir com um sistema de pagamento eletrônico com dólares. Imagina, se junta ao Pix
extrapola isso para o mundo e coloca o dólar para rodar nessa rede. E aí realmente fica bem difícil para alguns projetos que hoje estão sendo desenvolvidos para atender dores que existem hoje, mas que poderiam não existir nesse cenário que a gente está pintando por aqui. O BTG Pactual está projetando a alta do Ether, o token da rede Ethereum. Em um relatório divulgado na última semana com a Empiricus Research, o banco divulgou uma ordem de compra do ativo da rede Ethereum em $1.960. O BTG colocou o preço-alvo dessa operação em $2.475, projeção de alta de 26%. A equipe do banco vê força do Ether, impulsionado principalmente pelo cenário macroeconômico americano, e pode ganhar um outro catalisador, o Clarity Act, que a gente estava comentando agorinha há pouco. Segundo o relatório, a criptomoeda encontrou suportes que podem levar o ativo da Ethereum a testar o patamar dos $2.000 de novo. A equipe que assina este documento diz que, caso a criptomoeda rompa a média dos últimos 200 dias, pode chegar sim ao patamar entre $2.400 e $2.600, que é o preço-alvo dessa operação. Essa é a recomendação do BTG Pactual, compra Ethereum. Vamos para um rapidíssimo intervalo comercial e na volta conversamos com o superintendente da CVM sobre o novo grupo de trabalho da autarquia para tokenização. E temos a nossa decifrada aqui de hoje. O quadro Decifra traz o que significa o PEG no mercado cripto. Não sai daí porque o Cripto na Real volta em instantes. Estamos de volta com Cripto na Real, falamos sobre mais notícias. Roda o telão aqui do Crypto News, que a gente tem atualizações do mercado internacional. A BlackRock, a Coinbase e a Strategy, três dos maiores nomes do mercado de criptoativos, se uniram para reforçar a segurança do Bitcoin contra uma ameaça que ainda é muito futura, a tal da computação quântica. As empresas lançaram um consórcio que vai destinar $15 milhões ao longo de 3 anos para financiar pesquisas e desenvolver soluções de segurança para essa rede. A ideia é preparar o Bitcoin para o dia em que os computadores quânticos possam ser capazes de quebrar os métodos de criptografia usados atualmente. É o tal do Q-Day, o Quantum Day, vamos dizer assim. Hoje esse risco ainda não existe na prática, tá, gente? O risco ainda é mais uma especulação, uma projeção do que pode acontecer, mas especialistas defendem que a preparação precisa ser feita com antecedência. O valor dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries tokenizados, aumentou quase 2,5 vezes em um ano apenas. Estes são dados recentes da RWA Chips YZ, é uma plataforma que agrega dados de tokenização. De acordo com a plataforma, a dívida pública americana tokenizada, incluindo títulos do Tesouro, notas promissórias e fundos no mercado monetário, focados que são em tesouro, registra valor de quase $16 bilhões. Este valor é do mês de julho. No mesmo mês, em 2025, o valor era de $6,5 bilhões. O crescimento dos títulos do Tesouro americano tokenizados mostra um avanço do setor financeiro para um sistema que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para. Dessa forma, os investidores de varejo podem obter retornos bastante estáveis com títulos do Tesouro dos Estados Unidos e fornecer liquidez aos mercados com bastante facilidade. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, criou um grupo de trabalho para estudar como é que a tokenização pode ser usada no mercado de capitais aqui no Brasil. A ideia é testar a tecnologia, desenvolver regras para este mercado e avaliar como que os ativos, como ações, debêntures e até outros valores mobiliários podem ser emitidos e também negociados e custodiados em redes baseadas em blockchains com mais segurança e mais eficiência. O grupo reúne especialistas de diferentes áreas da autarquia e também vai poder contar com participação de representantes de mercado.
Para entendermos este movimento dos reguladores e do nosso regulador aqui no Brasil, os próximos passos, eu recebo o Superintendente de Desenvolvimento e Modernização Institucional da CVM e coordenador do novo Grupo de Trabalho de Tokenização, José Alexandre Vasco. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Seja bem-vindo ao Cripto na Real. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no programa. Vocês acabam de anunciar a criação deste grupo de trabalho. Eu gostaria de entender quais são os principais objetivos, o que a CVM quer tirar dessa experiência e como é que vocês estão desenvolvendo as conversas, os projetos, o desenho deste grupo de trabalho para conseguir tirar o melhor proveito dessa experiência. A CVM está respondendo de forma estruturada a uma grande transformação estrutural que os mercados de capitais no mundo todo estão passando e o Brasil também, ainda que numa escala menor. Esse grupo vai permitir um diálogo estruturado entre 14 superintendências da CVM envolvendo as áreas de inteligência artificial. Foi criada em janeiro passado, uma superintendência para a temática, uma área de tecnologia financeira, a nossa área de infraestrutura e as áreas de supervisão. Além disso, o grupo também pode e já está convidando as associações de mercado, entidades representativas, associações e alguns especialistas para que esse trabalho possa considerar bastante desafiador. Nós temos 60 dias para entregar um regime regulatório experimental, mas que ele possa considerar os aprendizados. O Brasil não parte do zero. Já tivemos várias experiências. O sandbox regulatório da CVM completou 5 anos, com 4 empresas, inclusive alguns casos de muito sucesso, de tokenização. Então, esse aprendizado acumulado na CVM, no mercado, ele vai se unir agora num grupo que é um grupo público-privado para entregar esses primeiros resultados. O grupo tem algumas atribuições muito claras. A primeiro é olhar para a questão da tokenização no Brasil, dentro do âmbito do mercado de capitais, e tratar de temas relativos à custódia, o registro, a negociação, a liquidação. Olhar também para o sandbox regulatório, tanto no país quanto no exterior, e a gente entender esses aprendizados e o que pode ser aplicado aqui nesse novo regime que se pretende construir. Olhar para as experiências que estão em curso. O crowdfunding hoje no Brasil já é um veículo para a tokenização, então tem aprendizados importantes, tem uma norma que foi colocada em consulta pública que está para sair e também os estudos para reformular a resolução CVM 135 ligada ao mercado. Também acho importante ressaltar, e aí isso é uma mudança bastante importante, que o grupo vai ter também a possibilidade de trabalhar com ambientes experimentais. Então a gente espera e confia que esse regime regulatório experimental que vai ser entregue em 60 dias, ele vai partir não só dos aprendizados, mas também de testes que nós esperamos gerem resultado para a CVM no futuro. Perfeito. A gente já tem algumas associações fazendo os próprios testes. Eu destaco a Ambima, que estava aqui algumas semanas atrás, que tem um grupo de trabalho para estudar tokenização, uma forma de autorregulação, entender como é que funciona compra de ativos, liquidação, transferência. Então, já tem essa experiência dentro da Ambima. Você falou que elas estão sendo convidadas para participar também do projeto. Como é que vocês estão conseguindo importar essas experiências que estão acontecendo a parte da CVM, mas que tentam seguir na mesma direção? Saber como é que funciona e quais são as melhores metodologias para lidar com essa inovação. É muito importante que a gente considere essas experiências. Elas estão sendo computadas, eu não vou divulgar aqui quais são as associações. A gente lançou uma página no site da CVM, a Assessoria de Comunicação, onde estão todas as informações desse grupo, inclusive o e-mail de contato. Muitas demandas já chegaram para nós de participação. Algumas associações foram selecionadas e já estão sendo convidadas a partir, particularmente, daquelas que têm experiência no setor em relacionamento institucional com a CVM. Mas esse grupo deve ser ampliado. Agora, para além disso, e é muito importante, nós vivemos também uma transformação da CVM. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, determinou que 70% da taxa de fiscalização da CVM ficasse com a autarquia para os seus investimentos que são necessários. Como nas palavras da decisão, se identificou um quadro de atrofia institucional e asfixia orçamentária. Então, faltava dinheiro para investir na inovação da CVM. O mercado está caminhando e a CVM não tinha dinheiro para acompanhar. Exatamente. A gente tinha um CAPEX e um investimento de orçamento de despesas em torno de 30 milhões por ano. E para o ano que vem a gente espera ter 700 milhões. Então, todos esses recursos vão ser investidos numa infraestrutura, numa capacidade de supervisão com tecnologia para que esses projetos e outros que serão anunciados em breve possam avançar. E um
um olhar importante, não apenas para a IOSCO, que é a Organização Internacional das CVMs, mas também para os mercados mais avançados. Nós já tivemos várias reuniões com a Securities Exchange Commission, está sendo programada uma visita em loco para olhar especialmente como eles fazem a supervisão, porque é um tema bastante importante dessa iniciativa. Perfeito. Você fala da SEC, as SECs, cada um fala de um jeito, mas é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. O que vocês identificam, talvez, que os Estados Unidos estejam na frente nesse quesito de supervisão, que é muito caro aqui ao mercado brasileiro? O que a gente pode importar de lá que faça sentido para a nossa realidade aqui no Brasil? Primeiro, nós temos excelentes exemplos aqui. Eu tive reuniões com o governo do estado de São Paulo, por exemplo, com o Prodesp, com o Detran, para entender soluções que usam blockchain, inteligência artificial. Então, esses aprendizados vão ser utilizados. Mas a SEC, particularmente na área de supervisão, está muito avançada e numa futura DLT ou DLTs, infraestruturas de mercado, que sejam supervisionados pela CVM, é fundamental que a gente tenha um ferramental mais adequado para poder supervisionar esses processos. Há um investimento planejado também em pessoas de ampliação, mas a tecnologia vai ser a mudança. E a SEC é a grande referência. Nesse momento, também vamos conversar com a FCA, né, que é o Financial Conduct Authority do Reino Unido, particularmente pelo modelo de sandbox digital que eles têm. O sandbox da CVM é um sandbox mais tradicional. As empresas vão lá, têm os projetos aprovados, a gente recebe informações basicamente em papel. A gente não olha os códigos. Então, nós vamos passar a ter essa capacidade e passar a ter a capacidade também de supervisionar diretamente o que está acontecendo no DLT. Perfeito. A gente teve um projeto desenvolvido no Brasil que era o DREX, uma DLT permissionada do Banco Central Brasileiro, onde seriam anexadas algumas funções. Por enquanto, esse projeto não foi descontinuado, porque ele continua em estudo lá dentro do Banco Central, mas a gente não vai ter o lançamento rápido de um DREX, eventualmente. E aí, com quem eu estava conversando, algumas associações setoriais, algumas empresas, me disseram o seguinte: Gabriel, eu estava desenvolvendo meus serviços ou um projeto para rodar no DREX, eu vou ter minha DLT própria. Possa acontecer, a gente vai ter várias DLTs, como você diz, coexistindo no mercado financeiro brasileiro. Isso facilita o trabalho da CVM? Como é que a CVM vê isso no quesito de supervisão e regulatório mesmo? Usar essa tecnologia, ter a tecnologia e as operações, as interações entre os agentes acontecendo no mundo virtual, vai facilitar, vai atrapalhar? Como é que vocês enxergam isso para o futuro? Bom, pela perspectiva da economia, é um potencial enorme de crescimento econômico que vai ser destravado. Espera-se que no mundo inteiro, até 2033, esse mercado de ativos tokenizados, de tokens baseados em ativos do mundo real, chegue a algumas previsões de 18 trilhões de dólares, outros 30 trilhões de dólares. O Brasil também vai crescer muito, então a gente precisa se preparar tanto para que o investidor possa ter acesso a novas formas de investimento, como especialmente os pequenos empreendedores, já que a gente espera uma redução de custos, possam de fato ter uma inclusão financeira através da tecnologia. Então esse é um objetivo que está sendo conversado, inclusive, com órgãos governamentais que vão participar do projeto, olhando especialmente para o empreendedor, já que esse projeto tem várias ramificações. Pelo lado da supervisão, claro que a interoperabilidade é fundamental. E a gente vai buscar nesse regime regulatório experimental, claro que é um trabalho que acabou de começar, né, mas já tem muito pensamento, já tem algumas premissas reflexão. Que vocês levam para o trabalho, né? E nesse sentido, esse regime, né, regulatório, ele vai trazer as regras para funcionamento para que a gente possa acompanhar e, uma vez testados, ter uma regulação definitiva, que sim, vai ser compulsória. Agora é um regime regulatório que as instituições vão aderir se quiserem para poder testar e a gente vai acompanhar. E a gente também vai aprender a supervisionar esse novo regime, inclusive com os investimentos que estão sendo feitos em tecnologia. E um outro ponto, o Banco Central é fundamental. Nós temos aqui uma área muito próxima, que é o crédito, e como é o crédito securitizado, então você tem uma perspectiva do crédito, mas tem a perspectiva também no mercado de capitais, e aí a coordenação entre os órgãos é fundamental, e o lado bom é que ele já existe. Há muitos anos temos um convênio, esse convênio tem sido cada vez mais estreitado, então trabalhamos juntos com o Banco Central, cada um no seu olhando para a liquidação, a gente para o mercado de capitais, a nossa preocupação é o investidor.
mas isso tem que andar junto com o Banco Central, porque é uma parte fundamental do sistema financeiro. Minha última pergunta, só para a gente entender o que vocês estão buscando agora e o que a gente vai ver nos próximos meses e anos com essa interação. Primeiro, quanto que vocês pretendem demorar com esse grupo de trabalho? Quanto tempo está previsto para ele acontecer? Você falava que a iniciativa de Sandbox durou, se não me engano, 4 ou 5 anos, então é um período longo. E é uma nova Sandbox ou teremos na prática as coisas acontecendo, então é diferente do que a CVM já fez no passado? Tem inspiração no nosso aprendizado, no Sandbox, que levou 5 anos até a conclusão dos projetos, e uma inspiração especialmente no mercado do Reino Unido, onde o Sandbox digital, e você pode testar, o regulador não precisa testar numa operação real, ele cria um ambiente simulado e ali a solução da fintech é totalmente testada de forma digital. Então, com uma supervisão do regulador, a gente espera, talvez já no ano que vem, no final do ano que vem, já ter essa capacidade, graças à combinação do aprendizado com o investimento de infraestrutura e ajuda dos reguladores estrangeiros. Mas, objetivamente, em 60 dias teremos uma proposta de regime regulatório a ser submetido ao colegiado e em 120 dias, também um prazo curto, todas as recomendações do comitê sendo submetidas, do grupo de trabalho, que é conjunto, né, com o mercado também, sendo submetidas ao colegiado com relatório final, para aí sim traçar os próximos passos. E eu tenho 28 anos de CVM e acho que há agora assim um momento de uma conjugação de coisas positivas acontecendo que eu acho que vai ser muito importante para o país. Perfeito. Nós conversamos com o superintendente de desenvolvimento e modernização institucional da CVM, José Alexandre Vasco. Novamente, um prazer tê-lo por aqui. Agradeço por ter aceito o nosso convite para bater esse papo sobre como é que vocês estão trabalhando a tokenização dentro da autarquia. E claro, desejo um ótimo trabalho a vocês, que a gente veja muitos frutos positivos para o mercado de capitais aqui no Brasil, vindos deste grupo de trabalho. Até uma próxima, meu caro. Um bom trabalho a vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre negócios no mundo digital. A Núclea, que é um ecossistema de pagamentos digitais, está ampliando os investimentos em inovação e até apostando em stablecoins para tentar criar novos serviços financeiros aqui no Brasil. A empresa já lançou uma moeda digital, vai começar a ser utilizada agora em operações de mercado, e também a negociação de cotas de consórcio. Quem vai explicar para a gente qual que é a estratégia por trás dessa inovação que a empresa faz nos seus negócios é André Daré, presidente da Núclea, em uma entrevista ao programa Números Falam, do CNN Money. 60% dos nossos investimentos vão para os produtos existentes, para modernizá-los e continuarem competitivos no mercado, né? E os outros 40% vêm para inovação, sendo que desses 40%, 20% a gente investe em inovação disruptiva. Então, por exemplo, a gente está agora lançando a stablecoin da Núclea, a BRLN, que é algo mais disruptivo e a gente e aí vai ser inovação pura, né? A gente vai começar a criar serviços de liquidação financeira por meio de smart contracts que não existe hoje no Brasil. É um pouco que o Drex talvez tivesse esse papel, que o Banco Central chegou a estudar e desenvolver, mas acabou deixando de stand-by ali o projeto, e isso deu espaço para o setor privado desenvolver soluções de stablecoins, né, para que atender esse mercado que existe de demanda de transações e liquidações mais sofisticadas, vamos dizer assim. Ó. E essa é para esse ano ainda. 2026 ainda vai sair essa stablecoin. A gente já lançou o primeiro serviço com stablecoin da Núclea, BRLN. Hoje a gente lançou inicialmente a gente lançou com o Banco Santander. O Santander tinha o desafio de criar um mercado secundário das cotas de consórcio da administradora de consórcio do Santander. Uma vez que um consumidor contrata um consórcio e às vezes ele perde a capacidade de pagamento das parcelas, ele interrompe o pagamento das parcelas, mas o que ele já pagou, ele só consegue acessar aquele recurso só no final do grupo, 2, 3 anos depois. Só que a pessoa, no momento que está com dificuldade financeira, ela quer ter esse recurso que ela pagou de volta, como se fosse cancelar o consórcio e pegar o dinheiro de volta. E para isso, para você conseguir fazer isso, você teria que achar interessados em comprar essa cota desse consórcio que foi cancelado. E aí a gente criou um mercado secundário de consórcio para o Santander, onde a gente uniu os fundos de investimentos que têm interesse em comprar essas cotas, porque o fundo compra e espera o vencimento para resgatar. Então ele quase que cobra uma taxa de antecipação, né? Isso é muito bom, porque vira um leilão, o consumidor acaba
colocando ali à disposição dos fundos a cota que ele está. A liquidez que ele precisa. E aí ele consegue um preço de mercado justo. A gente começou com o Santander, agora vários outros bancos estão contratando a gente para oferecer e a gente faz essa transação financeira com os fundos e os consumidores por meio dessa stablecoin da Núcleo. Agora, o papo é stablecoins. A gente fala bastante sobre elas por aqui. Vira e mexe, aparece uma coisinha ou outra que pode soar esquisita para os ouvidos de quem não está muito imerso nesse segmento. É o caso do PEG. E o que é esse tal de PEG que é tão importante para o funcionamento do mercado? É hora do Decifra com destaques aqui na nossa programação. No nosso telão vertical, a gente faz uma comparação básica aqui. PEG é a garantia de paridade. Você ter certeza de que uma stablecoin que você tem na mão vale efetivamente o que aquela stablecoin representa no ambiente digital. É uma stablecoin de dólar, ela tem que valer aproximadamente $1, porque senão ela não está fazendo o seu trabalho direito. Ela tem que valer o equivalente aí a uma moeda fiat, que são moedas fiduciárias. Se você escutar também esse outro termo, nem sei, eu vou fazer essa sugestão para o nosso editor aqui, o André, se vale a pena a gente falar mais especificamente sobre fiats, as moedas fiduciárias que são emitidas por bancos centrais. Mas a stablecoin vai representar um ativo no mundo físico, aqui no nosso mundo mesmo. Justamente por ser mais estável que outras criptomoedas como o Bitcoin, as stablecoins elas se tornaram muito populares. E para isso, elas precisam manter o lastro por trás da sua representação. No caso das que são pareadas em ativos no mundo real, é importante que a Tether, por exemplo, mantenha o PEG do USDT, que é o dólar da Tether, e ela faz isso mantendo $1 em tesouraria para cada stablecoin de dólar que ela emite. Vamos para a nossa arte aqui no telão para explicar efetivamente como é que isso funciona. Só para a gente fixar esse termo, se a stablecoin é de real, ela tem que valer equivalente a R$1. Tem uma pequena variação, isso é comum, mas em regra ela tem que valer R$1. É uma stablecoin de dólar canadense, precisa valer o equivalente a $1 canadense. O preço de referência dos ativos é o tal do PEG, ele tem que ser equivalente a 1. Vale uma stablecoin para cada ativo que ela representa. A estabilidade das stablecoins é baseada neste PEG. É a sigla mais importante desse mercado. O lastro colateralizado ou algorítmico. Você pode ter 3 tipos de stablecoins. Você pode ter uma stablecoin, como é o caso da Tether, que tem os ativos no bolso, que cada uma das stablecoins que ela tem se equivale a uma moeda que ela tem no bolso. Você pode ter os lastros colateralizados, por exemplo, com uma moeda. Eu tenho R$1 milhão em Bitcoin no bolso. Eu posso emitir talvez 700 milhões de stablecoins de dólar porque eu tenho colateralizado um ativo que vale mais do que aquilo que eu estou emitindo. São um pouco mais perigosas porque o Bitcoin pode cair de uma hora para outra, como aconteceu do ano passado para esse, e aí sim causa um desajuste entre o que vale a stablecoin e o que vale o dólar. Mas é um dos tipos de stablecoins possivelmente emitidas, as colateralizadas, que tem um ativo garantindo aquela operação. E do outro lado tem as algorítmicas, que elas dão benefícios econômicos e utilizam o algoritmo para tentar manter a paridade de 1 para 1 de forma estruturada, digital e programada. Temos também a importância das reservas. Se uma stablecoin não tem reservas suficientes para a emissão de todas as moedas que ela está fazendo, eventualmente isso vai vir a mercado com um relatório de uma consultoria, com um rumor entre os investidores, vai gerar desconfiança e eu e você não somos bobos nem nada, a gente vai correr para sacar o nosso dinheiro que está naquela stablecoin. Se ela não tiver dinheiro suficiente para arcar com seus compromissos, para devolver essa grana para o investidor que tem uma stablecoin no bolso, causa um depeg, uma quebra do PEG, que é essa paridade. E aí, meu amigo, é o Deus nos acuda do mercado de stablecoins. Segunda arte na nossa tela para falarmos um pouquinho mais sobre riscos. Riscos de depegging, que é isso que eu acabei de mencionar. Tem o rompimento da paridade, quando, por exemplo, a sua stablecoin que está no bolso vale $0,95.
Isso não é comum, isso não é legal. Quando a gente fala de bilhões de dólares emitidos no mundo, uma diferença de 5% pode ser mortal para qualquer negócio. Tem problemas também com reservas. Talvez uma reserva que a stablecoin está usando para fazer emissão de ativos possa ser bloqueada, por exemplo, no mercado internacional por conta de uma sanção econômica de um país ou de outro. Ou ela teve problemas de liquidez para conseguir pegar esse ativo de volta. Pegou o dinheiro e comprou títulos do Tesouro Americano. E quando precisou, não conseguiu sacar esses títulos de forma imediata. Isso pode causar um DPEG, uma diferença de paridade. Tem também aquelas que são afetadas por empréstimos e garantias. Isso causa um desajuste no mercado. Como eu disse, você dá um Bitcoin em garantia de uma stablecoin lastreada em dólar. Esse Bitcoin perde muito valor e isso pode sim comprometer o seu negócio e a perda de liquidez, no caso quando não tem moeda suficiente para arcar com todos os compromissos. Aqui a gente já tem alguns exemplos de depegging na história. A própria Tether passou por alguns episódios em que a paridade foi rompida, mas ela conseguiu se recuperar. Outro caso de uma stablecoin algorítmica que garantia a paridade com uma programação de computador era a Terra. Essa Terra quebrou lá em 2022. Este foi um caso de depegging dos mais mortais do mercado de cripto. Então, alguns problemas podem acontecer no curso. Então, sempre fica atento. Se a tua stablecoin oscilar um pouquinho, não tem problema. Mas agora, se ela cair demais, não representar mais aquilo que você está comprando digitalmente, aí sim a gente tem um problemão para ser resolvido pela empresa. Continuamos por aqui com mais destaques. Daqui a pouquinho no Cripto na Real a gente fala de um artigo do Banco de Compensações Internacionais que alerta para o risco de adoção das stablecoins. Te contamos também mais detalhes sobre qual que é esse risco para a nossa cripto-reportagem de hoje. Não saia daí, o Cripto na Real volta daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho mesmo, tá, gente? Não saia daí, dá tempo de pegar uma água e voltar correndo. Estamos de volta com Cripto na Real e mais notícias por aqui. A gente sabe que notícia é legal e quando ela afeta o teu bolso, ela é muito mais importante. Bora falar um pouquinho sobre como pagar impostos e outras dívidas com Bitcoin e criptomoedas. Isso sim já é realidade em uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Acontece aqui no Brasil, gente. São José dos Pinhais aprovou um projeto de lei que permite o uso de ativos digitais para quitar débitos com a prefeitura. Mas o município não vai receber as criptomoedas diretamente. Empresas credenciadas vão fazer a conversão dos ativos em reais e o dinheiro será repassado aos cofres públicos. A nova legislação também cria um programa chamado de Bitcoin Cidadão, que prevê opções de educação financeira e digital para a população. Que negócio, né? Tá todo mundo ganhando CPF, por que não dar um CPF também para o Bitcoin? Transformar um cidadão brasileiro. São as inovações que a gente vê nos nossos diários aqui do CNN Money. O secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital de São José dos Pinhais, Rafael Rueda, explicou ao Cripto na Real um pouquinho mais sobre o andamento desse projeto. Ele conta que a cidade deve abrir em breve o credenciamento para empresas parceiras que possam fazer essa conversão dos criptoativos para pagamentos destes débitos. Vamos ouvir. A prefeita sancionou recentemente a Lei Ordinária número 5.000, que autoriza o município de São José dos Pinhais a credenciar empresas intermediadoras para possibilitar o pagamento de débitos tributários e não tributários mediante o uso de ativos virtuais, estabelecendo ainda diretrizes operacionais, instituindo o programa Bitcoin Cidadão e o selo Cidade Amiga do Bitcoin. Em breve, nós estaremos abrindo o credenciamento das empresas que farão o recebimento dos tributos em cripto e o repasse para a prefeitura, com critérios como registro no Banco Central e adequação à LGPD. A empresa recebe em cripto, converte na hora para reais, repassa imediatamente para a prefeitura. Ou seja, o município nunca fica com o criptoativo no caixa e nem assume o risco de variação da cotação, mas facilita a quitação de tributos para quem tem patrimônio em cripto e prefere pagar por essa via.
O programa também leva a educação financeira para a população e para os servidores, incentivando que o comércio local passe a aceitar criptomoedas de forma voluntária, o que pode atrair cada vez mais empreendedores para o nosso município. O Ministério Público de São Paulo processou a Tools for Humanity do projeto World ID e também a Amazon Web Services, a AWS Brasil, por causa da coleta da íris de consumidores. Segundo a promotoria, a empresa oferecia entre R$300 e R$700 em criptomoedas, que eram pagos no token WorldCoin, para quem escaneasse a sua íris. Cerca de 500 mil pessoas teriam participado em São Paulo. O Ministério Público alega falta de transparência sobre o uso destes dados e pede a suspensão das coletas, a exclusão também das informações e uma indenização de pelo menos R$240 milhões. A Amazon afirmou que exige o cumprimento da legislação e apura essas denúncias. A Tools for Humanity não havia se manifestado até a última atualização dessa nossa reportagem. E agora só, falando sobre riscos, a gente vai agora para a nossa cripto-reportagem que já aparece aqui no nosso telão. Afinal, tem gente batendo bumbo e falando para os 7 ventos que existe um risco mundial no uso de stablecoins em massa, como já vem se popularizando nestes últimos anos. Temos o alerta que vem do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, sobre o risco dessa popularização. As criptos são as favoritas entre os brasileiros, no caso as stablecoins. Mas especialistas temem uma dolarização silenciosa de algumas economias. Vamos ver na nossa reportagem. As stablecoins são o ativo digital favorito dos brasileiros. As transações com esse tipo de moeda somaram 400 bilhões de reais no ano passado. Uma tendência que se repete em todo o mundo. Num gráfico, o volume de transações em stablecoins repete o movimento de um taco de hóquei. A adoção estava praticamente estável até 2024, mas disparou a partir da volta de Donald Trump à Casa Branca. Hoje, as stablecoins pareadas ao dólar dominam o mercado. Elas representam 98% do valor de mercado desses ativos. Para o Tesouro Americano, ter stablecoins do tamanho do STT, do tamanho da Tether, é a melhor maneira de exportar o título para outros países, principalmente países como Bolívia, como Panamá, países emergentes como o Brasil. Apesar do otimismo que emana do mercado cripto e da Casa Branca, o Banco de Compensações Internacionais emitiu um alerta para os riscos da disseminação das stablecoins. O BIS funciona como um banco central dos bancos centrais e é responsável por ajudar a formulação da política monetária em todo o mundo. Os técnicos do Banco de Compensações avaliam que o uso generalizado de stablecoins é um risco aos países em desenvolvimento. A principal ameaça é de uma dolarização silenciosa da economia. Vai ficar muito mais fácil que países emergentes tenham acesso ao dólar. Os canais que faziam com que as pessoas e os países, no caso, buscassem dólar, continuam sendo os mesmos. Inflação alta, incertezas, riscos macroeconômicos. O relatório identifica 3 possíveis cenários. A materialização de cada tendência depende do nível de adoção das stablecoins por parte das empresas e dos consumidores, e também do esforço de regulamentação das autoridades públicas. Num primeiro cenário, o uso das stablecoins continuaria nichado, restrito apenas às transações dentro do mundo cripto. Aqui, a principal utilidade das moedas continuaria sendo dar segurança e lastro para as transações on-chain, e na prática, não traria grandes efeitos na economia real. Já num segundo cenário, por outro lado, os analistas do BIS avaliam qual seria o impacto se empresas e consumidores passassem a usar stablecoins atreladas ao dólar no dia a dia, inclusive como poupança. O cenário pode ser devastador. Com a dolarização da economia, o Banco Central de uma nação soberana não seria mais capaz de tocar a política monetária de maneira eficaz. A inflação sairia do controle e a dinâmica líquida e ágil das stablecoins agravaria ainda mais a transferência de dinheiro para fora. Quando você aumenta a demanda por esse tipo de stablecoin, na prática você está aumentando a demanda por dívida americana. Isso, claro, gera um financiamento direto à dívida americana, leva ali a uma mudança no cenário
desse tipo de endividamento. Em contrapartida, se então você tem a busca por esse tipo de moeda, na prática você está deixando de financiar a sua própria dívida. O último cenário é o mais otimista. Ele parte da premissa de que governos nacionais adotariam a agenda das moedas digitais, garantindo lastro em ativos do próprio país e regulação ampla para dar segurança aos consumidores. As dívidas dessa economia cuja moeda está sendo utilizada como lastro é que ficam favorecidas, e aí você pode ver, na verdade, uma saída de recursos que antes iriam, por exemplo, para a economia americana, ficando em economias domésticas. Aqui, a emissão das stablecoins parte do próprio governo ou de entidades associadas ao poder público, e os ganhos de produtividade impulsionam a economia nacional. Stablecoins em moeda doméstica, quando demandadas, difundidas e bem utilizadas, podem ajudar a modernizar o sistema monetário, bancarizar pessoas que não são bancarizadas, criar vínculos entre vários meios de pagamento mais automáticos. Agora, isso só é possível se nós tivermos um ambiente propício para tal. O alerta do BIS foca nas ameaças de um mercado essencialmente descentralizado. Os economistas do banco ainda fazem um apelo pela regulamentação das stablecoins, uma tentativa de criar barreiras claras para mitigar o risco de instabilidade e garantir que a tecnologia seja o motor do crescimento econômico. Se tivermos uma regulamentação onde não seja favorável, a gente vai ver bons produtos não sendo mais implantados no Brasil, sendo implantados fora do Brasil. A gente já perdeu grandes mentes brasileiras por conta de regulamentação que era extremamente protetiva à indústria nacional e, no final das contas, acabou atrapalhando realmente o crescimento. Essa é uma discussão que é sempre levada muito em consideração na hora de tomar a decisão de regulação. A gente fica por aqui com Cripto na Real, meus caros. É uma informação horrorosa para terminarmos o programa, mas sempre acompanhada de uma ótima notícia. Semana que vem tem mais, então até a próxima terça-feira aqui na programação do CNN Money. Informação que vale mais. Tchau, tchau.